É Jesus quem nos manda viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus quem nos manda viajar. Ele veio aqui e morreu na cruz para nos salvar. O Evangelho mandou anunciar. Tem água viva, tem toda vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Tem água viva, tem toda vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Quem tem Jesus, levanta sua mão. A maior felicidade é ter Jesus no coração. Cristo morreu na cruz para nos salvar. Levanta sua mão, deixaremos segurar. Levanta sua mão, deixaremos segurar. Um dia nós vamos embora dessa terra, morar no céu, onde não existe guerra, existe a paz, justiça e amor. Ali nós cantaremos na presença do Senhor. Ali nós cantaremos na presença do Senhor. Como é gostoso a gente ser feliz. Como é gostoso sentir o poder de Deus. Como é gostoso ter Jesus no coração. Como é gostoso a gente ser feliz. Como é gostoso sentir o poder de Deus. Como é gostoso ter Jesus no coração. Aleluia, 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 amém. Oh, aleluia, 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 amém. Amém, Jesus. Oh, glória a Deus. Queridos irmãos, o livro de Apocalipse, como o próprio significado da palavra Apocalipse é revelação. É o livro que traz a revelação do Senhor Jesus Cristo a João. Quando ele estava exilado numa ilha chamada Patmos. João foi parar naquela ilha, irmãos, por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Dos 12 apóstolos, João era o único que havia sobrado. O único que não foi matado por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque os demais morreram na perseguição aos cristãos por causa de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, conta a história, não está na Bíblia, mas segundo os livros de história, que João chegou a ser colocado num caldeirão de azeite fervente para ali morrer, no aquecimento daquele azeite fervente, uma tortura por causa de pregar o Evangelho do Senhor. Mas como ele não, nada aconteceu com ele, porque Deus não permitiu, porque o nosso Deus tinha um plano ainda na vida de João. Então as autoridades romanas viram que não podia deter João, não podia matar João, não podia fazer com que ele parasse de pregar o Evangelho. O que eles fizeram? Mandaram ele, o imperador Demétrio mandou ele para a ilha de Patmos. E lá, irmãos, isolado naquela ilha, João começa a receber as revelações do Senhor Jesus Cristo, a qual ele escreveu o livro de Apocalipse. O primeiro capítulo de Apocalipse, ele traz a revelação
O capítulo 2 e o capítulo 3 traz a revelação sobre as igrejas de Jesus Cristo. O capítulo 4 ao 22 traz a revelação das coisas futuras que ainda irão acontecer e que são planos do Senhor nosso Deus. Então, irmãos, no capítulo 2 e 3 traz essas 7 cartas que foram enviadas às igrejas da chamada Ásia Menor naquela época, a qual hoje é o país chamado Turquia. Aquela região que é a Turquia hoje era chamada Ásia Menor, onde se localizavam essas 7 cidades, onde havia ali uma igreja do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor zelava por essas igrejas, e que o Senhor deu essas revelações a João para escrever e enviar carta para cada uma delas. Agora, por que, irmãos, que é importante nós estudar essas cartas? Porque essas cartas, ainda que foram escritas cada uma para uma dessas igrejas, mas o conteúdo delas, ele permanece até os dias de hoje. E nós, como igreja de Cristo, nós podemos tirar dessas cartas lições para a nossa vida como membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Tanto é, irmãos, que em cada uma dessas cartas nós vamos ver o Senhor Jesus fazendo um elogio. Em 5 delas nós vamos ver que, além do elogio, o Senhor Jesus fez uma crítica. Em todas elas também, cada uma delas, o Senhor deu uma exortação. E em cada uma delas também o Senhor fez uma promessa. Então, irmãos, estudando essas cartas, nós podemos aprender com os elogios de Cristo, podemos aprender também com a exortação, podemos aprender com a crítica e podemos também tomar posse da promessa do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Observando a primeira carta que foi endereçada à igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso, irmãos, era uma cidade voltada para a idolatria. Quando nós lemos no capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos e uma parte também do capítulo 20, nós vamos ver que o apóstolo Paulo chegou naquela cidade. Já havia ali alguns que já conheciam o Evangelho, mas ainda não eram batizados com o Espírito Santo. Eram apenas batizados, batismo das águas. Quando Paulo pergunta, vocês já receberam o Espírito Santo? Eles disseram, nós nem ainda ouvimos dizer que há Espírito Santo. Paulo perguntou, então qual batismo vocês foram batizados? No batismo de João. Paulo disse, olha, realmente João batizou o batismo do arrependimento, mas vocês precisam receber o batismo do Espírito Santo. Mas, irmãos, aquela cidade era tão idólatra que havia ali um templo, que não era um templo cristão, mas era um templo consagrado à deusa, que para eles é uma deusa chamada Diana. Ali havia a imagem dessa deusa, havia várias imagens, a qual eles adoravam como sendo Deus. Eu penso, irmãos, que como no Brasil hoje há um templo que é dedicado à Aparecida, né? Que os católicos têm como a padroeira desse país. Assim era em Éfeso. Eles tinham a Diana como a deusa deles. A maioria da população adorava essa imagem. E quando Paulo continua ali pregando o Evangelho, e muitas pessoas estavam se convertendo a Jesus Cristo e abandonando aquela idolatria, houve até uma revolta ali, porque tinha ali um homem chamado Demétrio. Era ele que confeccionava aquelas imagens e dava muito lucro ali aos seus patrões na fabricação daquelas imagens. E então ele percebeu que quando
mais comprando aquelas imagens. O lucro deles estava indo para baixo. Se revoltaram, fizeram alvoroço ali, se levantaram contra Paulo, contra os companheiros de Paulo que estavam pregando o Evangelho, mas nem assim conseguiram impedir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a igreja de Cristo permaneceu ali crescendo, o Evangelho do Senhor continuou ali. Provavelmente João também esteve pastoreando ali aquela igreja, porque diz a história que João, quando foi preso, morava na cidade de Éfeso. E agora ele naquela ilha, a primeira igreja a qual o Senhor revela a ele, a primeira carta era para interessar a igreja de Éfeso. E o Senhor Jesus, irmãos, começa a dizer para João: João, assim escreve ao anjo que está na igreja em Éfeso. É preciso nós entender, irmãos, que a palavra anjo aqui significa mensageiro. Não está se referindo ao anjo no sentido de um ser celestial, mas está se referindo ao anjo no sentido de mensageiro. Então o Senhor Jesus manda João escrever a carta e endereçar ao anjo, ou seja, ao mensageiro, talvez o pastor, alguém que era responsável ali de dar os ensinamentos da igreja que estava localizada em Éfeso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E o Senhor então se apresenta. Em todas as cartas, o Senhor Jesus se apresenta de uma forma, porque a carta, irmão, sempre ela é escrita, no início, o escritor da carta, o remetente da carta, ele se identifica, e depois ele escreve ao destinatário da carta. Então o Senhor Jesus Cristo, como o autor, o remetente dessa carta, ele se identifica como aquele que tem na sua mão as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Vocês podem perguntar o que significa essas 7 estrelas, o que significa os 7 candelabros. Quando nós temos o capítulo 1 de Apocalipse, quando o Senhor Jesus Cristo se revela como Cristo glorificado para João, João viu que o próprio Senhor Jesus estava ali com essas 7 estrelas na mão e ele andava no meio dos 7 candelabros de ouro. Amém. Candelabros, eu não sei se todos aqui sabem, mas era um dispositivo onde eram colocadas lamparinas. Devemos considerar, irmãos, que naquele tempo não existia ainda a energia elétrica, ainda não havia sido descoberta. Nós não podemos pensar na igreja com as lâmpadas como nós temos aqui hoje. Mas havia os candelabros, e naquele candelabro havia pendurado ali as lamparinas, que eram acesas à noite para iluminar o ambiente. Esse é o significado de candelabro ou castiçal. Em algumas traduções da Bíblia fala castiçal, em outras fala candelabro, mas é a mesma coisa. Então na visão João via o Senhor Jesus no meio de 7 candelabros desse, e na mão dele tinha 7 estrelas. Aí o Senhor deu a revelação a João, que aqueles 7 candelabros significa as 7 igrejas, e as 7 estrelas significa os anjos, os 7 anjos, um em cada igreja. Eu não sei, irmão, se vocês entenderam o que significa isso, mas isso significa que Jesus, ele anda no meio da sua igreja. O Cristo ressuscitado e glorificado, ele está no meio da sua igreja. Nas suas mãos estão os mensageiros do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus disse: João, escreve ao anjo que está na igreja em Éfeso, e disse: isto diz aquele que tem as 7 estrelas na mão e anda no meio dos 7 candelabros. Aí o Senhor primeiramente faz um elogio à igreja de Éfeso, dizendo: conheço as obras que você realiza, o seu esforço, a sua perseverança. Sei que você não pôde suportar os maus
e pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Irmãos, nesse verso 2 nós vemos que Jesus, ele elogia a igreja de Éfeso porque era perseverante, porque praticava as boas obras, porque era fiel e havia rejeitado os falsos mestres. Observe que quando fala você não pode tolerar os maus, está se referindo aos homens maus. Não é mal com L, o contrário de bem, mas é mal com U, o contrário de bom. Então ali no meio da igreja havia os bons, mas havia os maus. Mas ali o mensageiro da igreja de Éfeso teve o discernimento para entender quem eram os maus, quem eram os bons, e não pôde tolerar os maus. Aí já é uma lição para nós, né? Nós vivemos hoje num tempo em que as pessoas pensam que a igreja precisa, muitas das vezes, encobrir os maus, encobrir o pecado. Mas o Senhor elogiou a igreja de Éfeso porque não pôde suportar os maus, mas pôs à prova os falsos mestres, aqueles que se diziam profetas, mas na verdade não eram profetas, eram falsos profetas. Tomando como lição para nós, irmãos, a igreja de Cristo nos dias de hoje, nós precisamos ter esse discernimento do Senhor para discernir os que são os verdadeiros profetas e os que são falsos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 3, o Senhor continua: você tem perseverança, suportou as provas por causa do meu nome sem esmorecer. Mas uma causa do elogio do Senhor para a igreja, porque eles eram perseverantes, eles suportavam as provas. Agora, o verso 4, vem a crítica do Senhor, que começa dizendo: tenho porém contra ti o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Irmãos, essa crítica vem da igreja de Éfeso pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Para mim é o ponto mais importante dessa mensagem, porque quando eu observo a igreja nos dias de hoje, eu vejo que exatamente isso é que tem acontecido nos dias de hoje. Os cristãos têm abandonado o primeiro amor. Quando iniciamos na fé, irmãos, iniciamos com todo fervor e com todo amor na presença do Senhor Jesus Cristo, mas quando vai passando o tempo, o primeiro amor vai se esfriando. Pensa que o Senhor se agrada disso, irmãos? Não. O Senhor trouxe a crítica, exortou a igreja de Éfeso por causa disso. Uma igreja que venceu luta, venceu tribulação, venceu a idolatria. Mas no momento, o amor já estava se esfriando. Glória a Deus. O amor aqui, irmãos, é o amor a Jesus Cristo. Não é nem o amor pelos irmãos. Uma certa vez eu preguei essa mensagem, um irmão me perguntou depois: mas pastor, esse amor não seria o amor pelos irmãos? Não seria o fazer caridade aos irmãos? Mas não. Em todas as Bíblias de estudo que eu li, confirma que aqui está falando do amor pelo Senhor Jesus Cristo. Eu vou explicar melhor. O amor, o primeiro amor se esfria. Sabe como que a gente sabe quando o primeiro amor se esfriou? Quando você vem na igreja por obrigação. Hoje é culto de Santa Ceia e eu tenho que ir lá para participar da Santa Ceia, porque senão o pastor, a dirigente vai me questionar por que eu não fui na ceia, então eu tenho que ir. Aleluias. Hoje tem um evento tal, eu tenho que ir naquele evento para marcar a presença lá. Mas não é do seu coração que você está fazendo com o Senhor. É exatamente o que aconteceu na igreja de Éfeso. Eles estavam mantendo-se perseverando nas obras. Certamente eles estavam nos cultos porque tinham que ir. Certamente eles ajudavam o próximo porque tinham que ajudar.
mas tudo isso por obrigação, mas o coração mesmo não tinha mais aquele amor pelo Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. É aquela coisa, ama mais a obra do que o dono da obra. Isso acontece muito nos nossos dias, irmãos. Por isso que muitas das vezes a frieza espiritual vem da igreja. Porque fazemos, porque temos um compromisso de fazer. Se eu não fizer, vai ficar feio. Se eu não participar da Santa Ceia esse mês, todo mundo vai achar que eu estou em pecado. Então eu tenho que participar. Mas o seu coração já não arde mais pelo desejo de estar na presença do Senhor. Era assim que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Então o Senhor usa João para escrever e exortar aquela igreja. Olha a exortação do Senhor Jesus Cristo no verso 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu e arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Aleluia. O Senhor hoje, irmãos, está nos exortando, está nos chamando para lembrarmos onde foi que nós caímos e voltar ao primeiro amor. Porque se assim nós não fizermos, irmãos, se assim nós não fazermos, o que o Senhor diz? Olha, se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ou seja, o candelabro significa a igreja. O Senhor estava exortando aquele pastor, aquele anjo, aquele mensageiro, dizendo: se você não fizer assim, essa igreja vai se acabar. Quando o Senhor diz: eu vou tirar o candelabro do lugar dele, a igreja quer se acabar. Quantas igrejas já se acabaram nos dias de hoje? Quantas igrejas já fecharam no dia de hoje? Por quê? Porque perdeu o primeiro amor. O primeiro amor se esfriou no seu coração. E nós precisamos lembrar de onde caímos para voltar ao primeiro amor. Glórias a Deus. Agora, mais um fato que era importante naquela igreja. Verso 6. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. É parecido com o que foi dito no verso 3, né? Agora o Senhor Jesus disse: eu tenho observado que vocês têm posto à prova os falsos mestres. E aqui parece que especifica quem eram os falsos mestres. Um grupo de pessoas chamado de nicolaítas. Irmãos, essa palavra nicolaítas, ela só aparece em 2 dessas cartas. Não aparece em mais nenhum lugar na Bíblia. Portanto, não há uma explicação plausível o que seriam esses nicolaítas. Mas dizem, né, que o escritor chamado Irineu, que escreveu no 2º século, ele dizia que esses nicolaítas eram um grupo de pessoas que seguiam a Nicolau. Nicolau é um dos 7 que foram escolhidos para ser diácono. Está lá em Atos 6. Quando foram escolhidos 7 para ser diáconos, um deles chamava-se Nicolau. Então, segundo os escritos de Irineu, esse Nicolau, ele se apostatou da fé, da verdadeira fé, e começou a pregar uma doutrina distorcida da verdadeira doutrina do Senhor. E um grupo de pessoas o seguia e pregava essa doutrina distorcida da maneira que Nicolau havia distorcido. Esse grupo era chamado de nicolaítas. Mas o Senhor estava rejeitando também esse grupo de pessoas, porque estava distorcendo a verdadeira palavra dele. Então o Senhor disse, elogiou mais uma vez a igreja de Éfeso: eu tenho observado que vocês têm rejeitado a doutrina dos nicolaítas, a qual eu também rejeitei. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, a única coisa que não estava agradando o Senhor ali era realmente o amor que havia se esfriado. E eles precisavam voltar ao primeiro amor enquanto há tempo. Glória a Deus. Aí no verso 7, quem tem ouvidos ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Essa palavra aparece, essa frase aparece nas 7 cartas, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Ou seja, nós temos que dar ouvido ao que a palavra do Senhor está dizendo. Porque muitas das vezes, irmãos, nós ouvimos a mensagem, mas não damos ouvidos. Ouvimos, mas é como se não ouvisse. Quando sair dali para fora daquela porta, já esquecemos o que foi pregado. Mas a exortação do Senhor é: quem tem ouvidos, ouça. Dá ouvido o que o Espírito está dizendo às igrejas. E aí, para concluir, vem a promessa do Senhor para o vencedor. Ao vencedor darei o direito de comer o fruto da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Em cada carta, irmãos, tem uma promessa. A promessa dessa primeira carta é para os vencedores: comer do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E a conclusão, o livro de Apocalipse traz a conclusão daquilo que se iniciou no livro de Gênesis. Lá no livro de Gênesis nós vemos que o Senhor fez um homem, Adão e Eva, colocou-os no jardim do Éden, no paraíso. E lá estava o fruto da árvore da vida. Glória a Deus. Mas eles preferiram, ao invés de comer do fruto da árvore da vida, comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela qual o Senhor disse para eles não comer. Por isso veio o pecado, né? Por isso o homem foi depravado pelo pecado. Mas o Senhor promete, aleluias, que aquele que vencer esse mundo, aquele que vencer o pecado, aquele que vencer a iniquidade, aquele que permanecer na presença do Senhor Jesus Cristo até o fim, ele vai comer do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E toma posse dessa promessa. Glorifique e exalta o Senhor. Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa falar ainda mais em cada coração aquilo que eu não soube expressar nessa noite. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração antes da Santa Ceia do Senhor Jesus.